Os campos de Israel, eles araram, passaram o arado e jogavam sal para se tornar terras improdutivas. Onde haviam vinhas, eles jogavam sal para que a terra fosse improdutiva e passavam o arado, afundando a terra, porque a terra de Israel, por ser uma terra seca, a lâmina do arado, ela devia descer apenas 11 centímetros para baixo da terra. Por isso que o arado era feito com um instrumento bem arcaico, uma lâmina bem pequena. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, que ele põe a mão no arado e não olha para trás. Porque você não podia tirar o olho dali, porque se ele abaixasse mais, a terra ia ser improdutiva. Porque se abaixo de 11 centímetros, o calor era muito forte em cima e a semente não ia germinar embaixo. Acima ia ser a mesma coisa. Então, naquele 11 centímetros, a terra de baixo ia resfriar a semente, ia fazer a semente germinar, e o calor em cima ia ser aplacado pelaquela superfície que ia cobrir. Então, por isso que a Bíblia diz, aquele põe a mão no arado, não olha para trás, ia ter que ficar ali, bem atento para não baixar. Segundo, porque metal não tinha Israel. Israel não sabia, não soube trabalhar o metal até depois, mas depois de Davi ainda, Israel, nos dias de Davi, os dias de Saul não, os dias de Davi, Israel vai começar a trabalhar o metal. Só quem trabalhava o metal eram os filisteus. Isso fica muito claro quando a batalha entre os filisteus de Israel com Saul, os únicos dois que tinham espada eram Saul e Jonatas, os demais não tinham espada. Os soldados de Israel tinham foice, tinha enxada. Você vai dizer, olha, transformar as nossas foices, as nossas enxadas em lanças, porque eles não tinham armas e os filisteus não iam ficar fazendo arma para o inimigo, né? Então, quando se rebelaram contra os filisteus, automaticamente parou a fabricação de arma. Só quem tinha uma espada era Saul e era Jonatas. Fica muito claro também, quando Davi ainda vai, foge de casa, ele encontra a espada do filisteu. Ou seja, a espada do filisteu era uma espada grande, que estava em Nob, na terra, junto com o sacerdote de Nob. Então, aquele período, um momento muito, muito caótico da história, então não tinha esse metal para trabalhar. E aí, quando tinha uma lâmina que era no arado, se cuidava muito para não quebrar. Porque abaixo demais podia quebrar, então você tem que segurar ali. Por isso que a Bíblia diz que ele põe a mão no arado, que não olha para trás. Ele ia regando bem devagarinho, com cuidado, para não quebrar a lâmina e para não abaixar demais para que a semente não morresse. Tinha um cuidado certo, né, com a terra. Vamos lá, Obadias, vamos ler um pouquinho? Vamos ler, começa aqui na irmã Maiara, vai de uma após a outra. Pode ler, irmã Maiara. Página 45. Obadias apresenta Jesus Cristo, nosso libertador e nossa justiça. Obadias é o livro mais curto de todo o Antigo Testamento, pois consiste em apenas 21 versículos. Seu nome significa Senhor, servo do Senhor. O tom da profecia de Obadias é veemente, mas não justifica a classificação que tem recebido, um hino de ódio. A intensidade do poema está cingida de um profundo senso de justiça. Parentes violaram os laços que mantinham as tribos unidas e cometeram crimes terríveis. Edom havia se aliado a outras nações, a fim de despojar Judá, num ato inacreditável que foi denunciado por Obadias. Seus pecados tinham que ser castigados. Olha só, mas se você nunca leu o livro da Bíblia, você vai ler hoje à noite. Abre tua Bíblia em Obadias. Tem só 21 versículos, vamos ler um livro da Bíblia hoje à noite. Se você nunca leu o livro inteiro, você vai ler hoje o livro inteiro comigo aí. Obadias. Obadias é um livro diferente, porque é o primeiro profeta a se direcionar para um povo que não era judeu. É o primeiro profeta a profetizar para um povo. Veja bem, Obadias, Deus vem e mostra uma particularidade do céu, que é o quê? Deus não tem um povo. Deus não escolheu um grupo, Deus tem um povo, Deus escolheu um grupo para si. Israel, irmão, sempre achou que era a última bolachinha do pacote. Israel achou que Deus chamou eles, aquela coisa, sou filho de Abraão, tu deve dizer Jesus, né? Chega assim, olha, vocês também não digam que eu sou filho de Abraão, porque Deus até dessas pedras pode dar filhos a Abraão. Por quê? Eles não entenderam a missão, qual é o projeto principal de Deus? Por que Deus elegeu Israel? Para que a partir de Israel, um povo seu, Deus viesse manifestar a sua glória às nações. Israel não entendeu. Israel não entendeu que Deus, irmãos, o grande pregador do Evangelho era para ser Israel. Deus queria se manifestar para Israel, para que Israel manifestasse Deus ao mundo. Aí, como a Bíblia diz que veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, e aqui o pessoal se engana muito, né? Acha que é filho de Deus já, né? Deu-lhes o poder de serem feitos, é uma questão de crescimento, desenvolvimento, de serem feitos, futuro, filho de Deus. Irmão, então, o pessoal acha que aceita Jesus aí, é filho de Deus, aquela coisa toda, não é bem assim, né? Então, na discussão meio teológica, vamos fundo esse negócio, vou cortar por aqui, mas não é bem assim, irmão. Nem todo mundo diz Senhor, Senhor, entrar na mente de Deus, né? Nem todo mundo que levanta a mão e diz, olha, aceitando Jesus aí, né? Tô de boa, não. Deu-lhes o poder.
que é poder? Traduzido no hebraico é autoridade. É me dado essa autoridade, quando eu aceito Jesus, a autoridade. Por que é autoridade, irmãos? Eu pregava ontem à noite sobre isso e eu falei sobre ser filho. Quando nasce uma criança no hospital, você vai para o hospital e hoje o pessoal já vai lá no hospital para conhecer a assinatura do pai, né, da mãe, né? Infelizmente mais da mãe, né? Porque tem o que tem de pai que nasce um filho é brincadeira. Mas vai lá para o hospital e já saiu o registro na hora já, o nome da criança, é registrado já. E ela passa a se pertencer, a ser responsabilidade daquela pessoa. Ou seja, a mãe, o pai é responsável daquela criança. Se acontecer qualquer coisa, o pai e a mãe vão responder por ela até a maioridade. Se der problema, o seu tutelar vai chamar o pai e a mãe. É a responsabilidade dos pais. Porque é a autoridade que os pais impõem e têm sobre o filho, que é domínio. Quando a Bíblia diz que ele nos deu essa autoridade, ele está dizendo que essa autoridade foi transmitida para nós de sermos feitos filhos dele. Ou seja, eu passo a ser filho dele quando eu uso essa autoridade. Não quer dizer que eu sou filho quando eu levanto a minha mão e aceito Jesus. Eu tenho que aceitar Jesus e deixar que essa autoridade viva em mim, para que isso, irmãos, isso é uma coisa que eu não vou entrar nesse mérito, a gente vai passar horas aqui, né? Mas isso é o que nós chamamos de salvação progressiva. Eu aceito a Cristo de coração e esse poder está em mim. Está sobre mim. Isso vai progressivamente gerar salvação em mim. Tem gente que é por isso que um monte aceita Jesus e um monte não permanece, né? Mas vamos mais à frente. Então a gente vai entrar na questão de predestinação, aí não é nosso assunto. Obadias. Vamos ler os 21 versículos aí, cada um lê um versículo. Vou ler o primeiro. Todo mundo já achou, né? O que é isso, né? Imagina, toda gente aí na alta estilo teológica. Obadias, que não tem capítulo, só tem versículo. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Próximo. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas tendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derivará em terra? Se te elevares como a águia, e puseres o teu ninho e enviares estrelas, dali irei, diz o Senhor. De lá. Se ladrões os atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os seus tesouros escondidos? Todos os seus O livro de Obadias vai falar sobre um momento histórico muito importante. Primeiro, quando nós falamos há um esboço no livro que divide o livro em duas partes. Primeiro, Deus julga Edom, no versículo 26, depois Israel será restaurado. Porque há dois lados bem claros da profecia. O primeiro é juízo, depois restauração. Só que o juízo aqui é sobre os edomitas. Por quê? Quando fala de Edom, fala de Esaú. Lembra? Edom é o mesmo que... O que significa Edom? O que é Edom? Vermelho. Aqui é azul, né? Mas é vermelho. Edom é o mesmo que vermelho. Por que Edom? Quando Esaú voltava da caçada, encontrou Jacó fazendo um cozido de lentilha, que é um cozido vermelho, né? E aí ele troca a sua primogenitura, ele negociou. É claro que o Jacó passou a perna ainda mesmo. Jacó virou para morrer de fome, né? O cara entre a vida e a morte. O que me vale? O que me vale? Só que veja bem, enquanto Jacó valorizou a primogenitura, Esaú desprezou. O que me vale se estou morrendo de fome? O que me vale? E aí a bênção de Deus, se estou morrendo de fome, quero saber de comer. Interessante, não tem muito longe disso, né, irmãos? A gente troca a primogenitura por qualquer coisa, né? O que me vale se eu estou morrendo de fome? Se eu morrer, vai adiantar o quê? Está se vaindo, o cara já tinha promessa, né? Vai morrer, tem gente morrer por causa de fome, se o cara já tinha promessa. E outra, Esaú era caçador, irmãos. E aí ele vai e come um cozido que Jacó tinha feito, Jacó negocia, para Jacó morreu ali. Se Esaú esqueceu ou não, para Jacó morreu ali. O negócio estava fechado. Deus estava vendo isso.
Irmãos, Deus não aprovou a ação de Jacó, porque depois Jacó vai sofrer os danos disso. Jacó trabalha 14 anos para uma mulher, Jacó vê tanta coisa ruim na vida de Jacó que aconteceu, que Deus foi endireitando Jacó devagarinho, só que a proposta que Jacó fez com Esaú, Deus aprovou, está feito. Está fechado, pois agora ele aceitou negociar, automaticamente Deus rejeitou Esaú naquele momento. E Esaú ficou conhecido como Edom, pai dos Edonitas, vermelho. E aí também puxa uma questão que é muito atual. Uma cultura, uma teoria hoje em dia, que é o hedonismo, que é dos nossos dias. Hedonismo é a cultura que preza pelo homem, que põe o homem no centro de tudo, ou que coloca o prazer acima de tudo, ou seja, eu preciso ter prazer naquilo que faço. Olha, irmãos, a ideia não é muito longe, porque a gente está acostumado a dizer, eu tenho que gostar do que faço. Você não deve só trabalhar por trabalhar, você tem que trabalhar. É uma coisa bem superficial, vai entrando devagarinho. Na verdade, o hedonismo fala da questão de prazer. Eu tenho que buscar prazer e o meu ser tem que ser saciado no que ele pensar, no que ele querer, ele deve ser saciado. Isso o hedonismo prega. Vai muito questão carnal, física também, sim, mas é dentro disso aqui. Ou seja, eu estou no mundo para ser servido por este mundo e para usufruir do que ele pode me dar e ponto. Esse é o pensamento de Jacó, porque Esaú, olha só como é remédio para o dia de Esaú. Esaú vem voltando da caçada, viu aquele negócio lá, e daí a bênção de Deus? Eu quero saber de saciar a minha fome. E daí se o mundo descontar, se a Bíblia descontar, e daí? Eu quero saber de saciar minhas vontades. É isso que o hedonismo, que a teoria atual do hedonismo prega. E por isso ele foi chamado de vermelho, foi chamado de Edom. Mas aí, nos dias em que está o Obadias falando, o que tem a ver isso? Os edonitas, irmãos, a descendência de Esaú, que não aceitou, irmãos, que Jacó foi abençoado pelo seu pai Isaac, eles formaram um povo. Tanto a Bíblia deixa muito claro, quando Jacó volta da casa de Labão, seu sogro, e ele vai, faz todo aquele cortejo, vai, passa o pau de Jaboque, onde fere a perna dele, aquela questão toda que a gente conhece, ele manda aquele povo na frente, porque ele estava com medo danado de morrer, né? E interessante que ele, irmãos, ele tinha medo por ele, o Jacó era um baita um covarde, na verdade, não seja dita, né? Jacó foi criado pela mãe dele, né? Aquela questão toda, era cozinheiro, não tinha negócio com arma, né? O que ele faz? Ele manda um grupo na frente, irmão, um monte na frente, tivesse morresse lá primeiro. Ele passa a família dele toda e fica para trás sozinho, irmão. Ele tinha muito medo, né? Jacó era um medroso. Tanto é que você não vai ver Jacó, irmão, pelejando com espada, com coisa, não. Jacó é um negociador, é um cara. O Isaac era um cara que com o arco dele ele conquistou terras com o arco dele. Abraão não tinha que falar, mas o Jacó, irmão, é o maior representante da igreja, Jacó, né? Um cara que não tem muita pegada. O negócio dele é mais, né, Maria, se puder resolver assim, vamos resolver, né? Vamos levar assim, vamos mandar na frente um presente para aplacar ele do meu irmão, porque o irmão dele pensava em dinheiro, né? Trocou a primogenitura por um prato de lentilha, imagina, né, para trocar a ilha por um ajuntamento tão grande de animais na frente, mas ele lá com medo. E aí, Edom, a Bíblia vai dizer que Jacó cresceu muito, ficou próximo a Isaac, mas cresceu muito, ele foi se afastando das terras onde estava Esaú. Mas Esaú também prosperou, só que Esaú prosperou numa terra seca, e se formou os Edonitas, o povo que viveu ali a vida inteira. E eles habitavam próximo às montanhas de Seir, próximo ao Monte Gerizim, né, a Siquém, aquela região toda ali, foi a terra de habitação deles, do ladinho de Jerusalém, do ladinho de Israel. E aí, pastor? E aí, que eles nem eram parentes, nem deixavam de ser parentes. Aí veio o período do exílio. E antes do exílio, quando os exércitos começaram a cercar Israel e começaram a dominar Israel, era o seguinte: quando Israel perecia, Flávio José conta isso, quando Israel ia perecer, irmãos, eles diziam assim: nós não somos parente deles. E eles assim, olha, pegue na cabeça, não é que a Bíblia vai dizer sobre isso, né? Pegue na cabeça, pegue nas crianças e batam a cabeça deles nas pedras. Eles não são nossos parentes. Eles têm que perecer mesmo, porque eles roubaram a nossa bênção. Quando Israel prevalecia, assim, olha, são nossa família, somos um povo só. Né? Tu és meu irmão. Quando a coisa estava ruim, irmãos, e aí, segundo Flávio José, não estou dizendo que é verdade, mas segundo Flávio José, né, no ano aí 332, aproximadamente 332 aí, antes de Cristo, claro, né? Segundo José, né? Vou colocar aqui o José, não é eu que estou dizendo, tá? Segundo Flávio José, vai dizer o seguinte, que foi construída, a história também vai contemplar isso, embora não tenha, foi construído um templo sobre o Monte Gerizim. Na cidade de Samaria foi construído um templo semelhante ao templo de Jerusalém, pelo então governante máximo de toda a Ásia, que era Alexandre Grande. Todo mundo sabe, Alexandre Grande desceu para conquistar, todo mundo conhece a história, desceu para conquistar a Ásia Menor,
E na descida para conquistar a Ásia Menor, para ter primeiro lugar de ser conquistado, é o Egito. Os irmãos lembram que eu já fiz um mapa aqui 1 milhão de vezes, né? E o mapa que eu faço, uma coisa